Shalom, shalom, Leculam. Olá, você que está seguindo o nosso canal aqui. Obrigado, Luciano, por aqui, né? Rafah, esse território aqui, na verdade, Rafah é uma cidade, tá? Ela, ela, parte da cidade, a maior parte, talvez, está aqui na faixa de Gaza. E a outra parte da cidade está no Egito. Então, a cidade foi dividida, né? E aqui é bem reforçado o muro do Egito que divide com a faixa de Gaza. Esse território já pertenceu ao Egito no passado, tá? E por causa daquela guerra que teve, então Israel tomou a faixa de Gaza do Egito, como tomou o Sinai. Depois, num acordo, foi devolvido o Sinai e a faixa de Gaza ficou aos cuidados de Israel. Muito bem. O que eu quero mostrar aqui é tudo que está acontecendo nessa região, né? Exclusivamente, porque Israel não vai sair desse corredor aqui, chamado de corredor Filadélfia, né? E aqui abriu o corredor chamado de Morag, né? Esse corredor Morag, ele também vai ser um corredor permanente, né? Para que se tenha controle e impeça o contrabando de armas, o tráfico ilegal de armas do Egito para dentro da faixa de Gaza, né? Esse é um ponto. E o controle do Hamas, que estava muito sediado aqui entre Khan Yunis e Rafah. Ah, muito bem. Para que você entenda, eu tenho alguns pontos aqui essas imagens são antigas, tá? De antes da guerra de Rafah. Então nós podemos ver aqui no mapa, né? Aqui é um resort, né? Isso para mostrar, aqui é a universidade, para mostrar que teve muita gente que fala que a faixa de Gaza era uma penitenciária fechada, sei lá, uma cadeia a céu aberto, alguma coisa assim. Esses aqui não tem imagem, essa aqui tem, né? Uma mesquita. Então, se você usar, aqui eu estou usando o Google Maps, tá? Se você usar o Google Maps, você vai ver que essas fotos estão desatualizadas, são fotos mais antigas, né? Mas você tinha uma infraestrutura bacana lá em Gaza, né? E aconteceu que toda essa destruição por causa do dia 7 de outubro, que eles praticaram aquele atentado horrível contra Israel. E que eu acho que, no final das contas, não foi uma boa ideia, né? Só acho. Talvez eles devessem pensar duas vezes antes de fazer um ataque, porque isso aí realmente acabou com a faixa de Gaza, não valeu a pena. Bom, aqui um site português, né? Ele está dizendo aqui que Israel envia tropas para o novo corredor, que é esse corredor Morag. Sim, já faz algum tempo que está sendo enviado tropas para lá. E entre o Morag e o Filadélfia vai se ter uma estrutura bem estabelecida ali, tá? Para de fato limpar a faixa de Gaza. Vamos dar uma, vamos dar uma, vamos ouvir um pouco o que acontece nesse vídeo. O exército israelita já começou a enviar tropas para o corredor de segurança Morag, no sul de Gaza. Este corredor foi anunciado pelo primeiro-ministro israelita na quarta-feira. Benjamin Netanyahu disse que vai separar a cidade de Rafah do resto de Gaza. Foi justamente na zona de Rafah que ocorreu o último caso a envolver o exército israelita. Uma vala comum com 15 palestinianos que Bom, faziam parte de uma equipa médica do Crescente Vermelho e da ONU. então é isso. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem nesse plano, né, da carruagem de Gideão, de tomar toda a faixa de Gaza, tomar o controle de toda a faixa de Gaza e expulsar o Hamas de lá. E de cara já se vai começar por Rafah e aquela região que está cinza aqui no mapa, essa região aqui não volta, tá? Isso aqui virou uma área buffer, então ele não volta mais para algum futuro governo que tiver na faixa de Gaza, né? Aqui nós temos uma matéria do Dr. Eli Davi, né? Para quem não conhece,
Eu vou tocar aqui daqui a pouquinho. Vocês vão ver o Dr. Eli Davi, ele faz muita. É um blog, né? Do X, né? Do antigo Twitter. E ele fala muita coisa aqui sobre o que está acontecendo em Israel, ele traz muitas notícias, né? E uma coisa que ele está falando aqui eu achei relevante é que a lição mais importante que houve desde o ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos até o 7 de outubro aqui em Israel, você tem duas coisas que são idênticas, né? As repúblicas islâmicas, elas estão buscando armas nucleares, né? E elas deixaram claro isso daí. Então agora está o Irã, no passado foi a Coreia do Norte, é, e vários outros. Teve o Irã e o Iraque, né? Agora o Irã, né? O Iraque, Israel deu um jeito de dar fim, né? Então todas essas repúblicas islâmicas, elas buscam armas nucleares e elas deixam claro o seu objetivo, que é gritar a morte de Israel e morte à América. Então não dá para passar pano, não dá para passar a mão na cabeça dessa turma radical islâmica, tá? E, bom, nós temos que fazer uma separação, uma distinção, tá? Do que é a religião islâmica, do que são os radicais, porque existem muitas pessoas boas na religião islâmica. E árabes, árabe não é uma religião, é uma cultura, uma forma de povo, tá? Então existem judeus árabes, judeus do Temanit, né? Que são do Iêmen. Você tem judeus do todo mundo, né? Judeus do Líbano, da Síria. Então são judeus de origem árabe. Então existem árabes judeus, árabes cristãos, árabes muçulmanos, que são a maioria, né? É bom entender essa diferença. E então deixa eu voltar aqui, né, doutor Eli Davi. Então ele concede uma entrevista, eu não vou deixar o áudio aqui porque ele está falando em hebraico, mas só para conhecer o Eli Davi. Important lesson for Israel October 7 attacks is Corrigindo, ele está falando em inglês. for decades Hamas and Palestinians chanted death to Israel, death to the Jews. And we means the Israeli security establishment. Bom, ele vai estar aqui, né? Vocês podem entrar no X, no caso aí, doutor Eli Davi, e ver o vídeo dele lá, muito, muito bacana para quem fala inglês, tá? E ainda lá na faixa de Gaza, na região de Rafah, né? Durante as operações recentes em Rafah, no sul da faixa de Gaza, 2 terroristas do Hamas se renderam às forças de defesa de Israel e forneceram informações cruciais aí, né? No caso aqui, né? Para eliminar alguns locais que estavam sendo usados como base de lançamento de morteiros antitanques, né? Contra os tanques de Israel e algumas outras coisas. Então aqui está essa infraestrutura, né? Que foi encontrada ontem. Eu postei isso também, está no meu canal. Aqui é a região onde ele se encontrava, né? Aqui está em Rafah. E nessa região aqui. Bom, então é isso, né? Eles conseguiram chegar a isso devido à prisão, né? De 2 indivíduos lá, né? Aqui mais detalhado, né? No leste de Rafah, as forças tomaram o controle desses bairros aqui, né? E um desses bairros está aqui, é o bairro Brasil, né? Campo de Refugiados Brasil, né? E algumas pessoas perguntam o porquê disso. Isso aconteceu na Guerra de 67, quando o Brasil fez parte da missão de paz e eles construíram esse campo de refugiados lá e está até hoje. Só que, gente, isso foi criado como campo de refugiados na época, tá? Hoje, depois de todo esse tempo, só ficou o nome de campo de refugiado. Não tem mais campo de refugiado lá. Virou aquilo um bairro, tá? Uma cidade normal, virou um bairro. Deveria ter sido mudado para bairro do Brasil, alguma coisa assim. Porque não é mais campo de refugiados. Isso foi na época que foi criado ali, fizeram a fundação. Tá? Aqui tem uma notícia interessante que o Hamas continua a negociar. O tradutor aqui colocou negociar, mas eles estão brigando mesmo entre si, né? Porque alguns querem libertar os reféns, né? E outros não querem. Então eles estão nesse debate, nesse impasse aí de negociar.
De todo caso, né, não tem, o Hamas vai ser eliminado de uma forma ou de outra. A libertação dos reféns só traria um pouco de tranquilidade ali e o pessoal ia pegar um pouco mais leve. Mas eu não acredito, tá, que isso vai acontecer porque é a última moeda de troca que eles têm, eles não tem mais nada além desses reféns. Vamos aqui para o Jerusalém Post, que traz um artigo aqui, né, que o pato Donald Trump quer reconhecer a Palestina, né? E é uma situação estranha. Eu não sei como é que vou até colocar em português aqui. É, o cara faz uma pergunta, né? O Donald quer reconhecer um Estado palestino, ele reconhecerá de verdade? A gente não sabe, mas as discussões estão em abertas aí e tal. E aí ele explica o porquê, né? Porque se ele reconhece o Estado da Palestina, as configurações do Oriente Médio mudam, e aí ele conseguiria avançar com as propostas dos acordos de Abraão, tal, junto com a Arábia Saudita, enfim. Essa é uma ideia. Agora vamos ver se ele consegue equilibrar isso. Eu não acredito o reconhecimento disso nesse momento. Eu tendo a concordar com o que diz o Bibi, né? O Benjamin Netanyahu. O Bibi diz o seguinte: reconhecer o Estado palestino nesse momento seria como premiar a invasão do Hamas. Seria como dizer assim: bom, invadam que vocês vão conseguir, façam a guerra que vocês vão conseguir. Então, para Israel, isso é impossível o reconhecimento de um Estado palestino. E eu acho que o pato Donald Trump está indo no caminho errado aí, né? Assim como ele tomou o caminho errado em relação à Ucrânia, né? Mas essa amizade dele aí, muito grande com o Putin, não foi legal, não está sendo legal. Agora, uma notícia aqui que é uma notícia libertária, vamos dizer assim, né? Eu gostei dessa notícia aqui, porque, veja, nós libertários, a gente diz que não vai haver uma revolução, né? Assim como houve a Revolução Cubana, a Revolução eh, marxista, todas essas revoluções, no libertarianismo, anarcocapitalismo, a gente não tem essa ideia de pegar em armas e fazer uma revolução. Mas as coisas vão gradativamente migrando para uma ideia libertária, né? E essa daqui é uma delas, né? O indivíduo aqui até diz assim, parece algo do programa de televisão Falda, né? Existe uma série chamada Falda, está no Netflix, vocês podem ver. Então, o que que acontece aqui? As forças de defesa de Israel, né, juntamente com uma ONG, eles querem juntar equipes de segurança e e fazer um treinamento militar para essas equipes de segurança, de maneira que elas se tornariam independentes, né? Ou seja, elas são uma equipe de segurança que trabalham em uma empresa, um kibbutz, ah, banco, enfim, empresa de segurança no geral, com o treinamento militar do próprio exército. A maioria deles já é reservista. Mas com o apoio militar do próprio exército, elas se tornariam forças ativas em todo momento, né? Então isso é uma solução muito bacana. Você não precisa ter o soldado pertencente ao exército o tempo todo, ele pode estar no trabalho dele regular. Mas eventualmente, se houver uma situação ali no momento, né, visto que Israel não é igual o Brasil, Estados Unidos, Israel é bem pequenininho. Então, houve algum problema ali, o cara está apto, pronto para em condições de entrar em combate, né? E eu achei bacana, né? Aqui o jornalista faz um comentário aqui, né? No sol ofuscante, uma linha de homens vestidos uniformes do exército, coletes à prova de balas de proteção de ouvido disparam contra alvos em rápida sucessão. 2 tiros de cada. Oh, não, dois homens de cada vez. Muito bem. Eu achei bacana a ideia aí, tá? Transformar equipes de segurança. Isso funcionaria muito bem também no Brasil, se o pessoal quisesse de fato controlar o crime organizado, que é uma similaridade, tá? O terrorismo e o crime organizado, eles são similares. Então, se você quer de fato eliminar o crime organizado,
No Brasil tem inúmeras empresas de segurança, segurança bancária, eh, muitas equipes de segurança. Bastava essas equipes serem treinadas pela própria polícia. A polícia não precisaria de ter um efetivo tão grande, né? Ela poderia economizar no seu efetivo e essas equipes de segurança fariam o que faz a polícia, né? Porque eles, no final das contas, para uma empresa de segurança, é muito bom que não tenha ladrões, né? Que ela não tenha que pagar por algum eventual assalto que tenha ocorrido. Então seria muito interessante ter pessoas muito bem treinadas, e a polícia militar podia fazer isso, né? Polícia civil, polícia militar, exército, enfim. Achei bacana a ideia e espero que prospere e chegue no mundo todo essa ideia. Ah, eu, isso aqui é uma notícia antiga, tá? Ela foi publicada em 2024, tá? 8/5/2024, há um ano, né? Onde o G1 aqui está dizendo que Israel reabre a passagem de Kerem Shalom para a entrada da ajuda humanitária em Gaza. Por que eu trouxe isso aqui? Porque ele está mostrando aqui o Kerem Shalom, que é essa passagem que fica aqui, no, no ponto sul, aqui, ó. Aqui é o Kibbutz Kerem Shalom, que fica um pouquinho antes da passagem, e aqui é a passagem Kerem Shalom de fato, né? Aqui é a passagem Kerem Shalom, aqui fica o muro. Eu trouxe essa informação porque eu estive com o Peter e nós gravamos aqui, né? Mas na verdade ele gravou com o equipamento dele e em breve ele deve produzir um vídeo. Podem cobrar ele lá, tá? Então o que fizemos? Aqui está sendo usado como base do exército, nesse ponto aqui, né? Fizeram uma base do exército e aqui é a rodovia, né? Normal, a 232. Então nós entramos aqui, viemos até a entrada da base aqui, deixamos o carro aqui, né? Porque a partir daqui já é proibido a entrada, tá? E aí nós caminhamos até aqui, né? Não, nós não viemos por essa estrada está fechada, nós viemos por essa trilhazinha aqui, é um caminhozinho, tá? Também é uma estradinha pequena. E daqui a gente via essa divisa, né? Essa fronteira aqui é uma área buffer. Ah, Dessa estradinha não era possível ver o muro aqui, né? Porque aqui tem uma espécie de um monte de mato aqui e tal, é uma região buffer. E aí nós viemos até o muro aqui, né? Só que aqui tem um outro muro além desse aqui, tá? Esse aqui é um outro muro. Então nós chegamos aqui, né? Nessa passagem exatamente. E filmamos ali, só não passamos pro lado de lá porque o pessoal do exército não quis deixar, né? E mesmo porque aqui tem outra muralha, é meio arriscado ali. Por isso mesmo eles não deixaram a gente ir pro lado de lá, né? Então, é isso que eu queria mostrar. E essa passagem aqui, né, antigamente era uma passagem normal, tá? Que ia para o Egito, aqui para a região do Sinai, tá? As pessoas passavam por aqui. Transporte de caminhão, combustível, tudo passava por aqui. Hoje está fechado, tá? Ninguém mais passa por ali. Agora, se tiver que fazer uma logística através do Egito, tá tendo que vir por aqui, né? Por Eilat. Então a única passagem. Então você vê o puta prejuízo que deu essa guerra aí, né? Antigamente a área comercial passava por aqui, você vê que está o canal de Suez aqui, então ficava muito mais perto essa região aqui do que fazer tudo isso daqui, né? Mesmo porque as estradas não tem estrada cortando, tem essa daqui, né? E então é uma situação bem ruim, né? Aqui estaria o caminho bem mais curto. Mas enfim, então por isso eu quis mostrar essa passagem. Aqui também o Kerem Shalom foi onde eu e o Peter tivemos, né, nessa região aqui, né? Ele filmou aí tudo e tal. Foi muito bacana. Fizemos um material legal. E aqui eu trouxe uma informação, né, que uma pessoa aí me pediu. De onde veio, né, essa população de Gaza, né? Como que eles foram parar lá, né? Então essa população é muito antiga, tá? Remonta dos períodos bíblicos e tal.
Então, os filisteus, não os filhos teus, tá? Os filisteus, em hebraico é filistim, né? Eles são oriundos da Grécia Antiga, mais precisamente da ilha de Creta, né? Então, e eles eram todos brancos, tá? Esse povo nativo. Depois isso foi mudando, mudou muita coisa de lá para cá, né? Os povos foram, teve o Império Otomano, teve o Império Inglês, muita coisa mudou até chegar esse povo que está hoje aí, tá? E esse povo que está aí também não é de lá. A maior parte deles é do Egito e do Líbano, são de outras localidades que foram parar lá, tá? São pessoas que nenhum país quer. Vocês veem que tem opção lá para eles saírem de Gaza e para outro país árabe. Ninguém quer essa turma, né? Com exceção do Lula ladrão aí, que aceitou esse pessoal aí e tal. Brasileiros que nem português falam, né? Brasileiro fake. Parece que tinha 2 ou 3 ali que falavam português, né? Dos 40 e tantos que foram pro Brasil, uns 2 ou 3 falavam português, o restante nem português sabiam falar. E diziam que eram brasileiros, né? Não sei como funcionam essas coisas. Bom, então é isso aí, pessoal. Considere dar um like aí nesse vídeo. É, Se inscreva aqui no canal, porque eu preciso aumentar para 1.000 a quantidade de inscritos, tá? Eu estou com 600 inscritos, mais 400 eu fecho em 1.000, aí nós vamos trabalhar com a questão do tempo, tá bem? Muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima.